permitir, nós vamos concluir esse estudo direcionado principalmente às irmãs mais velhas na igreja, né? Nós estamos vendo, através dos estudos em Tito 2, sobre qual é a vontade de Deus para cada classe de pessoas na vida de igreja. Nós já falamos sobre os homens mais velhos, nós passamos a falar sobre as irmãs mais velhas, e hoje nós vamos encerrar esse estudo sobre as mulheres mais velhas, e também é a parte mais importante, né, do ministério feminino que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Vou pedir para algum irmão fazer a leitura, o verso 3 até o verso 5, pode fazer a leitura. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam honestas do bem, a fim de instruir as jovens assim casadas a amarem a um amigo e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Irmãos, hoje nós vamos finalizar com as duas últimas características que Paulo coloca, tá? Ele separa 4 características para as irmãs mais velhas na igreja. A primeira é que elas têm que ser sérias no seu comportamento, como conversandas. A segunda é para elas não serem caluniadoras, que nós já vimos semana passada. E hoje nós vamos ver as outras duas, que é não dadas a muito vinho, que essa nós vamos falar bem mais rápido. E aí nós vamos focar no final, que é mestras de coisas boas, tá? A terceira característica que Paulo coloca aí é que as mulheres mais velhas não devem ser dadas a muito vinho. A palavra dadas aí está falando realmente de serem escravizadas, né? Ou de serem dependentes do uso do vinho, ou da bebida alcoólica. E isso é interessante porque fazia parte da cultura dos cretenses, onde o Tito estava, né? Que as pessoas mais velhas realmente elas eram dadas a uma vida mais desregrada, né? Principalmente no uso de álcool. E não só para prazer. Isso era devido também a algumas religiões que tinham lá, que incentivavam as pessoas mais velhas a estarem tomando bebidas alcoólicas, né, tomarem vinhos, sem se preocupar com isso, né, de uma forma mais intensa. Então, principalmente por causa da cultura da época, o apóstolo Paulo diz que as mulheres da igreja não podem ser como essas mulheres do mundo, onde elas se entregam mais ao uso do álcool. E a gente sabe que aqui no Brasil, parece que cada vez mais esse tipo de mandamento se torna mais necessário, né? O Brasil é um país do carnaval, é um país das festas, infelizmente, de toda essa depravação que nós encontramos na nossa cultura. E muitas mulheres que, graças ao Senhor, agora fazem parte da vida de igreja, já foram mulheres que se entregaram a uma vida dissoluta, na prática de tomar bebida alcoólica, no sentido de forma totalmente desregrada, né? Como é incentivado aí pelas pessoas lá fora. Mas graças a Deus, eu creio que não é o nosso contexto de igreja não é esse, não é? Então fica esse alerta do apóstolo Paulo ainda por cima para nós, para que as irmãs, principalmente eu acredito aqui, pode ficar um exemplo melhor para as jovens, né? Em relação a Bíblia não aprova que o homem ou a mulher dentro da igreja se entregue a uma vida dissoluta, principalmente no que tange a bebida alcoólica, ser inclinada à embriaguez, tá? Isso é importante para nós, principalmente em que sentido? No sentido de que o mundo, ele pressiona muito para que isso seja o nosso estilo de vida. Principalmente para vocês que são mais jovens, né? Então o mundo ele tenta incentivar você para que você caia nesse tipo de pecado, porque diferente de Satanás e do nosso pecado, o mundo ele tem um problema maior para nós, o mundanismo, que é que justamente por ser um pecado da maioria, então esse pecado que é condenado na Bíblia começa a se tornar um pecado comum. Afinal de contas, a maioria está fazendo, não é? Então o problema do mundanismo, irmãos, não é simplesmente um sistema pecaminoso, mas é a forte influência que pode ter na vida de igreja, principalmente para os mais jovens, não é? A ideia de colocar uma pressão social para que você participe das festas da escola, das festas da faculdade, de shows que promovem tudo isso, e eles estranham quando nós não queremos participar com eles. Eles acham isso estranho. E o próprio apóstolo Pedro, né? Ele vai dar um exemplo disso. Vamos para
encerrar esse ponto? 1 Pedro, capítulo 4. E aí eu vou pedir para que alguém possa fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 5. Olha isso. Duas coisas interessantes aí. A primeira é que agora que nós nos convertemos, já é bastante o estilo de vida mundano que nós tivemos. Então, aquele estilo de vida mundano, onde a gente participava das festas, onde a gente enchia a cara sem se importar com o dia de amanhã, onde a gente se entregava realmente à promiscuidade, o apóstolo Pedro, ele diz, já bastou esse estilo de vida. Isso ficou lá atrás, quando nós servíamos a carne, mas agora estamos libertos em Cristo. Temos que abandonar, inclusive ele cita aqui de uma forma muito clara, a bebedice, o excesso de vinho. A segunda coisa que é interessante é ele dizer, no versículo de número 4, eles acham estranho que vocês não corram com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Rejeitar esse estilo de vida para o mundo é uma coisa estranha, né? Então eles vão estranhar que nós não nos entregamos ao mesmo estilo de vida que eles têm. E eles não só vão estranhar, eles vão falar mal, né? Fica aí para os jovens principalmente. Quando você não rejeitar esse tipo de convite, quando você não quiser participar desse tipo de reunião com bebida alcoólica, que é justamente o que o apóstolo Pedro coloca aqui, e Paulo também, para que você não se entregue a esse mesmo estilo de vida mundano, eles não só vão estranhar que você quer ser diferente, como eles vão achar ruim você não participar. E aí eles vão falar mal. Mas o que o apóstolo Pedro diz? Vocês não devem participar disso. Nós temos uma nova vida, somos uma nova criatura em Cristo. E não vai dar para agradar eles. Eles vão falar mal, né? Então rejeite. Então, para as mulheres mais velhas, principalmente naquela época, onde a pressão cultural, né, a pressão das religiões era o mais forte para elas, Paulo diz, não façam como eles. Nós somos uma igreja diferente. Então, não sejam dadas a vinho, não sejam escravizadas do álcool, porque agora o seu Senhor é outro, é Cristo, não mais o álcool. Então, deixem essa vida de lado, tá? A mesma coisa para nós, que o mundo não venha nos pressionar com isso. Eu sei que antigamente isso nem era tão forte, né? Mas hoje está cada vez mais forte, porque a cultura do Brasil está indo de mal para pior. Antes era só carnaval, agora tem o carnaval, né? Que acontece antes do carnaval. E aí, ainda mais a depravação se torna cada vez mais comum, entrando nas escolas, entrando nos grupos de amigos. Então você vai ter que ser crente no aspecto de ciente da sua vida com Cristo para poder rejeitar isso. E se Deus te livrou, irmã, desse estilo de vida lá no passado, glória a Deus por isso. Seu Senhor agora é outro, né? Viva para Ele, já deixa esse tempo passou, acabou. E aí sim, agora não sejam dadas a muito vinho. Amém? Agora nós vamos para a parte final realmente, a que Paulo chega no ápice, né? Você percebe que Paulo ele vai construindo uma vida santa, uma vida não caluniadora, uma vida não entregue ao vinho, para que vocês sejam o quê? Mestras no bem. E aqui está o final e o resumo do ministério feminino na vida de igreja, tá? Opa! Antes de você entrar aí, né, falar do modernismo, o meu mensagem da letra foi interessante. Você fala do senhorio aí. E ele fala que o modernismo, eu achei bem interessante. O problema do modernismo, ele não quer, Satanás não quer que você deixe Deus e o siga. Muito pelo contrário, ele quer te enganar. Ele quer que você ache que você pode servir aos dois. E nisso, ele vai ludibriando o nosso coração. Então, Satanás não quer que você abandone a igreja, por exemplo. Ele quer que você continue na igreja, mas tenha uma vida mundana. Eu achei bem interessante. Exatamente, né? Como se estivesse servindo dois senhores, né? E a ideia do pecado é essa mesmo, é enganar, né? É você ser enganado achando que está tudo bem. Então, o que acontece? Se você for dessa forma, como a Paula acabou de descrever no sentido de rejeitar o mundanismo, se você for essa mulher que Paulo descreve, uma vida santa, não caluniadora, não dada a excessos, se você for essa mulher, muito provavelmente você vai ser procurada por outras mulheres para ser aconselhada, para poder as mulheres lhe pedirem conselho.
Se você manter essa vida piedosa na igreja, uma vida ativa, participativa, uma mulher que fala, que se porta com decência, não é? Se você for uma mulher que tem esse caráter que Paulo fala primeiro, que sabe guardar segredo, que não é caluniadora, não é? Muito provavelmente, em breve, você vai ser procurada para que outras mulheres acabem abrindo o coração para você. Às vezes não é simplesmente, irmão, me dá um conselho, às vezes não é. Às vezes vocês só estão conversando e a irmã começa a contar uma situação da casa dela. Uma situação difícil, uma dificuldade, porque elas veem em você o caráter. E elas querem que você não seja só não caluniadora, não apenas santa, mas elas vão querer que vocês sejam mestres no bem. E é aqui que entra o ministério de vocês, que o apóstolo Paulo coloca. Vocês têm que ter essa conduta santa, por quê? Porque é responsabilidade principal de vocês para que vocês possam instruir, guiar, aconselhar outras mulheres, dando com a sua sabedoria bíblica, não é? Direção e auxílio em suas dificuldades que elas vão trazer a vocês. Às vezes de uma maneira muito clara, muito formal, do tipo, irmã, eu preciso conversar com você porque está acontecendo alguma coisa na minha casa. Às vezes não, às vezes vocês estão apenas compartilhando experiência e ela cita uma situação difícil dela, e aí seria maravilhoso se na hora você tivesse um aconselhamento bíblico, uma palavra de encorajamento, porque esse é o ministério que Deus separou para vocês. Irmãs, esse é o ministério que o Senhor colocou para vocês, tá? Nós vamos falar disso em 3 formas. Primeiro, o que é ser mestras no bem? O que significa isso, tá? Qual é esse ministério que Deus coloca para as mulheres na igreja? Mestras no bem, a palavra mestras realmente vem no aspecto de ensinar, de aconselhar, de ser professora. Algumas versões falam inclusive de ser professora ou mestras de coisas boas, de palavras edificantes, que pelo contexto não é só questões espirituais, no sentido de como é que eu leio a Bíblia, como é que eu oro, mas de coisas dentro de casa, não é? Como amar o marido, como amar os filhos, como ser uma boa dona de casa. Então, o que a Bíblia coloca para as irmãs em geral, obrigado, Levi, o que a Bíblia coloca para as irmãs em geral é para que vocês sejam versadas na Bíblia, essa é a ideia de mestre, para que você possa instruir outras mulheres com coisas boas. Sabe o que é interessante nisso? É que em todo esse texto de Tito 2, vocês são as únicas que Paulo ordena para que ensine os outros. Percebeu isso? Não está pedindo aqui para os homens ensinar outros homens. É claro que a gente tem que fazer isso. Não está pedindo aqui para os jovens ensinar os outros jovens. É óbvio que temos que fazer isso. Mas Paulo quer destacar isso para vocês. Isso aqui é um ministério de vocês. É o trabalho de vocês. E é interessante porque Tito, ele era um pastor solteiro, né? Então, qual seria a razão de Paulo estar pedindo para Tito falar para as mulheres, aconselharem outras mulheres? Talvez uma das razões, claro, é porque é muito estranho você ver um pastor solteiro conversando com uma jovem recém-casada sozinhos. Pode ser que Paulo quisesse preservar o testemunho de Tito e da igreja. Pode ser isso? Não sei, mas uma coisa é certa. Pelo que Paulo vai entender, nada melhor do que uma mulher para poder aconselhar outra mulher. Nada melhor do que uma irmã na igreja para poder direcionar e dirigir outra irmã na igreja. Tanto é que, independente se fosse Tito, se fosse Timóteo, se fosse qualquer outro pastor na igreja, essa ideia de Paulo continua. As mulheres, independente dos obstáculos de um pastor, ou de um ministro, ou de um jovem, independente disso, a Bíblia coloca sobre vocês o dever e o privilégio de ajudar outras irmãs em Cristo. E Paulo ele não coloca isso aleatoriamente. Esse era um tipo de vida comum nas outras igrejas que Paulo estava plantando. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, para as irmãs terem um exemplo. Filipenses capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 2 e 3. Quem achou pode ler. Filipenses 4, verso 2 e 3. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham atualmente comigo na propagação das boas novas. E também complemente com os meus outros colaboradores, cujos
aí, Paulo cita duas irmãs na igreja de Filipos, Evódia e Síntique, que parece que estava tendo algum desentendimento entre elas duas, e Paulo pede para que elas se resolvam e tenham o mesmo entendimento no Senhor. E ele diz o seguinte para os filipenses: eu quero que vocês cuidem dessas mulheres. Por quê? Porque elas trabalharam comigo na propagação do Evangelho. Essas mulheres cooperaram comigo junto com Clemente, e os nomes deles estão escritos no livro da vida. Duas mulheres dentro da igreja, chamadas por nome, que cooperavam com a propagação do Evangelho. Vamos para Romanos capítulo 16. Vamos ver agora a lista que o apóstolo Paulo coloca. Alguém pode ler do verso 1 a 4. Romanos 16, do 1 ao 4. Pode ler. Membros da nossa irmã fé, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais do Senhor como convém aos santos, que ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tenho sido protetor de muitos e amigos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso se agradeço não somente eu, mas também todos os apoios do coletivo. Olha isso. Basicamente, Paulo começa a saudação só com mulheres. Recomendo-vos Febe, vossa irmã, que muito me auxiliou na causa do Evangelho. Aí ele cita um casal. Geralmente um casal na Bíblia, ele é citado o homem primeiro e depois a mulher. Paulo faz questão de citar o contrário: Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila, ele é um casal que, inclusive, quando o Apolo começa lá em Atos, né? Apolo começa a pregar o Evangelho, ele não conhecia tão bem assim a doutrina de Cristo. Qual foi o casal que ajudou ele? Priscila e Áquila. Olha isso, uma mulher e o homem, obviamente, ensinando eles como colaboradores, né? E Paulo chega a dizer que esse casal expôs a sua vida, o seu pescoço, à morte, para poder ajudar o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios vai dizer que a igreja se reunia na casa deles, Priscila e Áquila. Versículo 6, olha aí, verso 6: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Verso 12: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Versículo de número 15: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Em outras palavras, meu amigo, tanto de mulher que tem nessa igreja, que Paulo cita por nome, para dizer que são cooperadoras, que são colaboradoras, que promoveram a causa do Evangelho, não são poucas. Em outras palavras, Paulo só quer que a igreja de Tito seja como qualquer outra igreja do Novo Testamento, onde as mulheres trabalhem, né? Onde as mulheres sejam mestras no bem, participem da obra do Evangelho. Esse é o chamado, irmãos, não porque na época da igreja primitiva o negócio era mais poderoso, não é, mas é porque essa é uma promessa para todos nós do Novo Testamento: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, tanto os homens quanto as mulheres teriam a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus uns aos outros, tá? Então, o que é ser mestras no bem? É isso, é o ministério feminino, onde as mulheres, uma ensina a outra a servir o Senhor, uma guia a outra, tá? Em segundo lugar, qual é o contexto desse ensino? Paulo diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Agora, esse é apenas um princípio, tá? Não quer dizer que somente as irmãs mais velhas da igreja é que devem ensinar as mais novas, no sentido de que só as mulheres mais velhas ensinam e as mais novas não fazem nada. Não é isso. É um princípio que Paulo utiliza e que a gente pode aplicar de várias outras formas. Por exemplo, você que é uma irmã mais velha, tem irmãs mais novas para você cuidar, claro. Mas você que é simplesmente uma irmã da igreja, com certeza tem uma irmã mais nova para você cuidar, não tem? Se você tem 60 anos, tem pessoas mais novas aí, tem irmãs mais novas. Agora, se você tem 30 anos, você é a irmã mais velha de alguém. Tem irmãs mais novas também. Eu posso citar a Karen, né? A Karen é adolescente, mas ela é a irmã mais velha das irmãs dela.
não é isso? E a mãe dela, a irmã Karine, é mais velha do que ela. Então, a ideia é, você sempre é mais velha que alguém, você sempre pode ensinar alguém, tá? Outra coisa também é no sentido de vida espiritual. Uma irmã de 30 anos que se converteu com 15, ela pode acompanhar uma mulher de 40 anos que acabou de se converter. Porque na fé, ela é mais velha, ela é mais experiente. Uma irmã mais experiente em uma área, mais velha em uma área, pode ensinar outra irmã não tão velha quanto ela. Por exemplo, se você é uma irmã que trabalha numa área, você tem uma ampla experiência culinária, você pode ensinar uma irmã que não tem tanta experiência culinária também. Deu para entender? A ideia é, você sempre é mais velha do que alguém em alguma área, em algum sentido, para que você possa instruir outras irmãs na igreja. E lembre-se, quando eu falei sobre os homens mais velhos, eu me expus aqui no púlpito e eu disse, irmãos mais velhos, nós que somos mais novos precisamos de vocês, para dar algum conselho, para dar algum exemplo de paternidade, alguma questão mesmo dentro de casa. Eu me expus no púlpito. Agora, as irmãs mais novas, vocês também precisam das irmãs mais velhas. Eu vou falar disso melhor lá na frente, né? Quando a gente for falar das mulheres mais jovens, né? Aí a gente vai falar, porque às vezes o problema não é nem que a irmã mais velha quer ensinar, o problema é que a irmã mais nova não quer saber, não é? Agora tem o Instagram, agora você pode seguir qualquer pessoa lá no Instagram, né? E aí, pronto, aí você aprende lá. Calma que a vez de vocês vai chegar, viu? Então, mas as irmãs mais velhas, vocês têm o compromisso de ensinar as mais novas nesse sentido, nesse aspecto, tá? Isso em segundo lugar, só para mostrar o contexto. Agora em terceiro lugar, para a gente encerrar. Beleza. Como é que faz isso na prática? Como é que isso acontece na prática, né? É muito bonito simplesmente falar isso. Agora na prática, como é que se faz? Irmãs, eu separei vários exemplos para mostrar que não é um bicho de sete cabeças as irmãs mais velhas ensinarem as mais novas. Eu não estou pedindo para você semanalmente estar levando um estudo detalhado para alguma irmã na casa dela. Eu não estou pedindo isso. Na verdade, eu acho que o apóstolo Paulo não tinha isso em mente. Eu acho que o apóstolo Paulo não pensou em conferência de mulher. O apóstolo Paulo não pensou num grupo de mulher, não é? O apóstolo Paulo não pensou numa sociedade. Isso é válido? É válido. Para a vida de igreja é válida. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma coisa mais simples, mais comum, não tão institucionalizada, né? Que você pode fazer de uma forma muito mais fácil. Então, eu vou ler aqui vários exemplos de como as irmãs que querem ouvir esse ministério como mandamento de Deus e querem começar a praticar esse ministério na igreja, eu vou dar vários exemplos de como é que você pode fazer isso, de uma forma muito simples e básica, e aí no final eu vou separar 2 pontos, que aí sim são pontos que você deve gravar, tá? Na prática, olha como é tão simples uma mulher mais velha, uma irmã mais velha, ensinar uma irmã mais nova, tá? Você está conversando com alguma irmã após o culto, e lhe diz como foi encorajada por um versículo específico da Bíblia naquele dia ou naquela semana. Terminou o culto, você está conversando ali atrás, você lembra de um texto bíblico, fala para aquela irmã e cita como é que aquele texto foi maravilhoso para você. Muito simples. Você pode se encontrar, inclusive, agora de uma forma mais formal, você pode se encontrar a cada 15 dias com uma irmã, talvez nova convertida, ou que está precisando se firmar melhor na igreja, para um café da manhã, um café da tarde, ou uma visita, enquanto vocês usam um guia de estudo bíblico para novos convertidos ou algum outro. Lembre-se, inclusive, que tem irmãs novas convertidas aqui na igreja. Perceberam isso? Tem irmãs novas convertidas na igreja. Se você não percebeu, procure, tá? Você pode perceber que há uma certa irmã na igreja, ou um familiar dela, que começou a não participar mais do culto. E você pode se aproximar, a fim de trazer encorajamento, conhecer a situação e se dispor a ajudar. Alguma irmã começa a faltar, ou então ela começa a vir, mas algum familiar dela está faltando. Você pode simplesmente chegar perto, perguntar o que está acontecendo, dar uma palavra de encorajamento, se importar com aquela irmã. Você frequenta o estudo bíblico de mulheres a cada 15 dias, né? E percebe que geralmente uma irmã específica não participa do grupo. Você pode se aproximar dessa irmã que não participa, coloque como uma submissão na próxima vez, tentar trazer ela para o grupo, ou se aproximar mais dela e de outras irmãs. Você percebeu que certa irmã estava enfrentando dificuldades no casamento. Em vez de apenas ouvir,
Você pode convidar a irmã para a sua casa ou lhe fazer uma visita, compartilhar princípios bíblicos sobre o papel da esposa cristã, ou simplesmente vocês podem orar. Você percebe algum problema em algum casamento que você está estranhando, você pode se aproximar, perguntar o que há, se oferecer para orar, para poder orar com aquela irmã, para poder oferecer apoio, para poder estar auxiliando. Tem uma irmã na igreja que queria entender melhor sobre como ler a Bíblia, sobre oração, ou sobre a soberania de Deus, ou pode ser qualquer outro tema interessante, né? Você pode se dispor a estudarem o tema uma vez por quinzena, ou quem sabe um livro da Bíblia, né? Compartilhar a leitura juntas, fazer um guia de leitura bíblica compartilhada. Você tem algum tema interessante e quer conhecer mais, você pode se juntar com outra irmã e talvez uma vez a cada 15 dias, né? Você pode ler um livro sobre isso, pode compartilhar a sua leitura bíblica. Eu conheci uma vez duas amigas que elas tinham esse costume, né? Que era de compartilhar, estudar um livro da Bíblia especificamente. Então elas tinham a leitura bíblica delas normal, mas aí, nós estamos estudando Atos. Aí eram as duas que ficavam estudando pelo WhatsApp. Isso é interessante também. Você pode perceber que alguma irmã está tendo dificuldade com seus filhos, e você pode se dispor para aconselhar, para dar algum tipo de conselho. Alguma irmã está enferma na igreja, ou passando alguma dificuldade, seja financeira, seja realmente só uma enfermidade, você pode convidar outra irmã, talvez mais uma ou duas, marcar de fazer uma visita para levar palavras de encorajamento para a irmã. Então você está percebendo que alguém está faltando por enfermidade, por alguma outra questão, chame outra irmã, faça uma visita para trazer palavras de encorajamento. Você pode ser uma mãe que pergunta à sua filha como é que está o casamento. Ele dá conselhos práticos sobre a vida de casal, sobre a vida no lar. Você pode ser uma sogra que dá conselhos para a sua nora sobre seu filho. Claro, né? Conselhos que vai edificar a vida do casal, que vai ajudar. Você pode ser uma amiga que pergunta para a sua outra amiga como é que está a leitura bíblica dela. Se ela está conseguindo misturar rotina, estudo, trabalho e a leitura bíblica. Você pode fazer isso com outra irmã na igreja, perguntar como é que tá sendo. Ou então você pode simplesmente ter uma conversa com uma irmã edificante, trocar experiência, falar sobre meta. Às vezes, inclusive, é maravilhoso ver irmãs piedosas conversando com outras irmãs sobre filmes, sobre séries, sobre uma coisa mais um entretenimento, porque aí você percebe como é que uma pessoa piedosa consegue usufruir do entretenimento sem se render ao entretenimento, sem levar uma vida entregue ao entretenimento. Então quando você percebe essas irmãs que são exemplo na igreja, piedosa, falando sobre isso, sobre passatempo e tudo mais, isso é legal, porque você está educando com o seu exemplo, né? Fulano de tal é tão piedosa, está na igreja e tudo, mas ainda assim ela não tem problema com isso, sabe controlar o seu hobby, né? O seu tempo livre, o seu passatempo. São apenas alguns exemplos práticos de como é que as irmãs poderiam ajudar outras irmãs. Alguma coisa que eu falei aqui é muito irreal? É muito irreal isso? Não, é muito simples na verdade. E vocês podem colocar isso em prática o mais rápido possível. Mas só para não deixar muito solto, 2 conselhos principais. Vamos lá, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:14. Eu vou fazer a leitura, diz assim: nós vos exortamos, irmãos, admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejam pacientes para com todos os homens. O primeiro conselho geral que eu dou para as irmãs que querem realmente ser mestras no bem, que realmente querem estar auxiliando a vida de igreja nesse sentido que Deus chama vocês, primeiro conselho: procure intencionalmente servir as irmãs. Intencionalmente, tá? Às vezes vai acontecer que você nem precisa procurar. Às vezes você está na sua casa, está na igreja, uma irmã chega até você, conta o problema, e aí de fato você vai dar um conselho para ela, vai ajudar ela de alguma forma, vai orar, vai dar alguma sabedoria bíblica. Mas a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes o que Deus requer de vocês, irmãs, é isso que Paulo colocou. De uma forma intencional, admoesteis os que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos,
Sabe o que é? É vocês, de uma forma intencional, as irmãs que querem de fato servir assim, procurem na igreja essas irmãs. Desordeiro o que é? São aquelas pessoas que não querem vir para o culto porque não quer, de fato, né? São pessoas que faltam a programação porque quer faltar, estão ignorando a leitura bíblica, não se importa com isso. Você pode chegar nessas pessoas intencionalmente e perguntar o que está acontecendo, se você pode falar com elas, se você pode trazer uma palavra, orar, ver o que está acontecendo, exortar aqueles que são desordeiros. Os de pouco ânimo, aqueles que estão passando alguma dificuldade, vocês podem consolar. Você pode ver algumas irmãs aqui que não estão presentes, algumas delas estão precisando de ajuda, você pode intencionalmente ir atrás para poder auxiliar, seja a questão financeira, seja uma enfermidade, e claro, aqueles que estão capengas na fé, né? Que não estão firmes, fracos na fé, são aqueles que são mais inconstantes. Então, qual o desafio que eu proponho às irmãs para fazerem isso? Vocês poderiam fazer de uma forma intencional, cada domingo, que é o dia que a igreja se reúne, onde tem comunhão, tem aquele momento onde tem mais pessoas, de uma forma intencional, naquela semana, procure servir alguma irmã da igreja. Procure ver a irmã que não veio, a irmã que faltou, a irmã que está aqui, mas parece que está apenas de corpo presente, não é? No sentido que a cabeça dela está a mil. Procure alguma recém-casada, alguém que está precisando de algum auxílio, ou então alguém simplesmente para ter comunhão, porque você percebe que ele não está tendo comunhão. E de uma forma intencional, sirva essas irmãs. Aí você vai estar cumprindo a vida de igreja. E como seria maravilhoso, irmão, se na nossa igreja isso se tornasse cada vez mais comum, né? As irmãs procurarem umas às outras para auxiliar. Lembre-se, isso aqui é de um a um, não está falando de um grupo, de um departamento, está falando de você, de uma forma intencional. Por que eu falo por semana? Porque se você deixar isso para lá, vai passar, e aí você vai ignorar. Você simplesmente nunca vai exercer o seu papel na vida de igreja. Simplesmente vai vir para o culto, ouvir a pregação, ter um momento de comunhão e ir-se embora. Mas se você quer servir a Deus na igreja, da maneira como Ele lhe chama, eu acho que o certo não é nem perguntar se você quer, né? Eu acho que isso aqui é um mandamento, está muito claro. Você deve servir as irmãs dessa forma, para que você possa auxiliar. Essa é a primeira forma, tá? A segunda, vamos abrir em Romanos 15, 14, e aí nós encerra a nossa classe de hoje. Romanos capítulo 15, verso 14. A segunda forma é, se possível, se capacite para isso. Romanos 15, verso 14, alguém pode fazer a leitura. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de quem estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Olha isso, para que vocês sejam mestres no bem, para que as irmãs possam auxiliar outras irmãs dessa forma. Primeiro, tem que ter caráter, é o que Paulo chama de bondade. Irmãs, vocês já estão cheias de toda bondade. O Espírito habita em vocês e vocês podem se importar com os outros. Não ser egoístas, não olhar só para a própria vida, né? Mas vocês estão cheios de bondade, vocês se importam com a vida dos outros. Mas antes de chegar na admoestação, Paulo diz outra coisa. Vocês estão cheios de todo conhecimento. A segunda forma das irmãs fazerem isso é buscar se capacitar para poder auxiliar as irmãs de uma forma intencional. Você pode fazer isso como? Talvez fazendo a leitura de um livro. Compre um livro que ensine como mulheres podem aconselhar mulheres. Então pode procurar, eu acho que Hernandes Dias Lopes tem sobre mulher nota 10, né? Esposa nota 10, alguma coisa assim. A editora Nutra também tem um livro sobre isso. São livros que podem ajudar você a aprender a lidar com outras mulheres. Porque às vezes você não espera a conversa que você vai ter. Às vezes alguém lhe chama para você achar que é uma coisinha pequena, quando ela joga em cima de você, é uma coisa gigante, uma coisa enorme. Sem falar das pessoas que Deus pode acabar convertendo no caminho. Daqui para o final do ano, Deus pode estar convertendo pessoas que vão precisar de irmãs que tenham palavra para dar para elas, né? Se Deus salvasse aqui nessa rua e trouxesse para a nossa igreja uma mulher que teve a sua vida entregue, por exemplo, a bebedeira, como nós falamos aqui, que é viciada em álcool, que é viciada em droga, e ela precisa se libertar disso, mas confia no Senhor, no perdão dos pecados, mas precisa passar por esse processo. As irmãs vão poder lidar com isso.
Irmãs que estão tendo dificuldades dentro de casa, com adolescentes envolvidos com imoralidade, e elas não sabem o que fazer. As irmãs poderiam dar algum conselho sobre isso? Questões doutrinárias. A mulher se converte, o marido dela é testemunha de Jeová, e ela está confusa. Eu digo isso porque eu já peguei um caso de um filho, de um jovem não, um adolescente de 14 anos, que se converteu e os pais eram TJ. E o maior problema dele era teologia, porque eram os pais insistindo na teologia. E por aqui é cheio de testemunho de Jeová, né? Aqui no bairro. E se uma delas se converter? E aí, quais são as palavras que as irmãs vão poder lhe dar? Entendem? Então, capacitem-se pela palavra, para que vocês tenham uma boa palavra a dizer ao seu tempo. E às vezes não é só questões difíceis, às vezes é uma palavra de encorajamento. Somente uma palavra de encorajamento, né? A irmã, Salmo 46, como a gente leu domingo agora, ter uma palavra na ponta da língua, alguma forma de ajudar realmente aquela irmã, não só ouvir, mas falar de fato, trazer uma palavra de sabedoria que possa edificar. Então, as irmãs que puderem, se puderem, equipem-se com a leitura de livros. Irmão, eu não tenho tempo para ler livro, nem dinheiro para comprar. Vá para a pregação no YouTube, pesquise Simone Quaresma, você tem pregação até o final do ano. Escute enquanto você vai fazer uma faxina, em vez de botar louvores, que é maravilhoso. Mas uma vez na semana, tira os louvores e bota a Simone Quaresma, né? Bota aí, às vezes, Augusto Nicodemos tratando sobre o papel das mulheres, Hernandes Dias Lopes. Peça conselho de algum pregador, de alguma mulher que ensine essas verdades para você ouvir, que elas vão ensinar melhor do que eu, né? A gente vai ficar no aperto por conta disso. Mas mulheres, procurem no YouTube. Irmão, mesmo assim, não tenho tempo. Aí eu vou dar a solução final. Chama outra irmã e diz: irmã, você tem tempo? Também não tenho. Eu também não tenho. Pois então bora marcar uma vez por quinzena, a gente se encontrar durante 1 hora para ouvir uma pregação das mulheres, para ouvir uma palestra da Simone Quaresma. Separa um tempo por quinzena com alguma irmã da igreja, bota no YouTube, no celular mesmo, se juntem para ouvir. E aí não tem outro compromisso. Ah, vamos sair para tal canto? Não, nós marcamos de ir. Eu e a irmã vamos se juntar para ouvir essa palestra aqui sobre ser boa dona de casa, não é? Sobre maus maridos. Gente, eu estou precisando. Criação de filho. Meu Deus do céu. Se junte. E aí se capacite. Dessa forma, aí sim, meu irmão, você vai poder estar apta, como Paulo diz aqui, né? Vamos ler de novo para a gente encerrar. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aí sim, capazes também para admoestar-vos uns aos outros. Aí, irmãos, com certeza, será tão maravilhoso isso, né? Tanto para as pessoas que vão precisar do apoio de vocês, mas para a vida de igreja, para as irmãs fizerem esse tipo de prática, não é? Para que Deus seja glorificado. Amém? Nós encerramos aqui a parte sobre as mulheres, e aí, próxima quarta, se Deus permitir, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Fica à vontade. Também chamou a atenção, né, você falou do Ministério Feminino, né? Quando a gente fala do Ministério Feminino, a gente tem logo essa ideia, né? Tem que ter uma pessoa que está pregando, né? Conferências, coisas assim. E é uma ideia errada que a gente tem, né? A gente pode servir a Deus sem ser um culto, sem estar dando uma palestra para várias pessoas, né? Mas na simplicidade do dia a dia, né? Porque essa ideia tem sido muito distorcida, né? No meio, né? Mais pentecostal, né? Esse ativismo espiritual, né? É culto rosa, culto na rainha, culto da tristeza, né? Mas a gente pode servir a Deus semana no ato, né? No dia a dia, né? Tá no trabalho, com alguém, né? Tá na rua, tá no banco, entendeu? Mandando uma mensagem no WhatsApp, né? Entendeu? Quer dizer, muitas vezes a gente tem essa ideia assim, distorcida, né? Do que servir a Deus. Porque muitas vezes a gente foi ensinado assim, né? Igreja né? A gente tem essa ideia, né? Pode ser que a gente tem que estar pregando, tem que estar cantando, mas na verdade você pode ser que às vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Exatamente. Na prática, né? Que é o mais difícil, né, gente? Isso, e é o mais importante, porque a visibilidade dá uma ideia de exclusividade. Então, a ideia é: eu só estou servindo a Deus se eu estiver sendo visto, se eu estiver no público, se eu estiver pregando, se eu estiver cantando. E não é. Você pode estar servindo a Deus no 1 a 1. O problema é que isso é um tipo de ministério que não ganha atenção. Então, por exemplo, se eu não contar
que eu estava auxiliando um jovem com problema de depressão, 11 horas da madrugada no WhatsApp. É só uma história, viu? Eu não estava fazendo isso não. Mas se eu não contar, quem é que vai saber? Agora, eu aqui dando a doutrina, todo mundo está sabendo. Deu para entender? Então, nós vamos até tratar melhor disso depois. A ideia de que ser visto parece que é a forma exclusiva de servir a Deus. Não é. E tem muita gente que não quer esse ministério que Paulo coloca de 1 a 1, porque no fim a pessoa quer aparecer mesmo. Aí, como não é um ministério que não dá para aparecer, se você não contar para os outros, ninguém vai saber que você visitou a irmã, que você ligou, telefonou, que você está lendo um livro com ela. Se você não contar, ninguém vai saber. Então, o pessoal prefere não fazer. Entendeu? E aí, só importa quem está na frente fazer, e eu, quando delego as obrigações para você, não só a irmã, por exemplo, das mulheres. Porque elas têm a obrigação de falar com a irmã que no meio de aconselhar. Esse mal se perde. Algo exclusivo. Ela acha que está aqui também não faz nada. Né? Exatamente. Faz essa distorção. Exatamente. Mas que as irmãs entendam que esse é o ministério de vocês, né? Esse chamado 1 a 1. E é tão bom para vocês mesmo, irmã. É tão bom quando você está aconselhando alguém que estava inconstante e você começa a ver aquela pessoa se fortalecendo e crescendo e agora lendo a Bíblia e falando bem com você e tendo comunhão ativa na igreja. É muito bom, né? A sua recompensa já é isso. Já é esse prazer de ver frutificar, não é? Isso é que é importante. Amém? Vamos orar então para encerrar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Oramos para que o Senhor possa inculcar, Pai, essas verdades na nossa mente, na mente da nossa igreja. Te apresentamos as irmãs da igreja, Pai, a qual o Senhor as salvou e as congregou, Senhor Deus, aqui na igreja Batista Betel. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada uma delas, enche elas de bondade, Pai, como a tua palavra diz, enche elas de bondade, para que elas queiram, Pai, servir umas às outras, para que elas não foquem apenas nelas mesmas, apenas na sua própria família, mas para que elas desejem, Pai, que outras irmãs também estejam bem, crescendo espiritualmente diante do Senhor, Pai. Da mesma forma, enche elas de conhecimento, Senhor. Inclina o coração delas para a leitura da palavra diária, para a leitura de livros edificantes, para aprenderem a tua palavra com o objetivo, Pai, de estarem preparadas, Senhor, para poder servir, Pai, umas às outras para a tua glória, Pai. E que assim, Senhor, elas possam demonstrar umas às outras dessa forma simples, dessa forma comum, mas dessa forma que te honra, Pai, que te glorifica tanto, Senhor, que nós cremos que é por isso que o Senhor colocou sobre elas essa responsabilidade para a tua glória, Pai. Que essa mensagem frutifique, Senhor Deus, na vida da tua igreja, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa os irmãos, estamos agora indo para as nossas casas, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dê um resto de semana abençoado para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.